Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Acharam Juízes? Tem Juízes aí na sua Bíblia? Juízes está aí ou fugiu? Deixou, né? Lá depois de Josué. No Antigo Testamento. Juízes capítulo 13 diz assim: o nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou ao seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos deter-te, e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Senhor, venha e traga toda a sua família para ser impactada pelo poder de Deus. Igreja de nova vida, família da fé, de Deus. Não é a nossa, ok? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, porque vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto,
nem nos teria revelado tais coisas. Depois, deu à mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Senhor, venha sobre nós nesta manhã com a Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos com tudo que será ministrado aqui sobre a vida do Teu povo e da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, Deus não trabalha com lógicas. Deus trabalha com propósitos. E seus propósitos nos parecem sempre propósitos ilógicos. Deus não trabalha com coisas comuns. Deus trabalha no incomum. Quantas são as mulheres nas Escrituras em que eram mulheres estéreis e Deus abriu o ventre de cada uma delas? Deus, meus irmãos, é Senhor que trabalha a partir do nada. Por exemplo, Ele criou todas as coisas a partir do nada. Ele criou o universo, criou a terra, criou a natureza, criou o homem do barro, do pó, ou seja, do nada. Criou a mulher da costela do homem. Parece até uma história infantil, na verdade, um conto, mas não é. Deus retirou uma costela de Adão e formou a Eva. Não só isso, meus irmãos, na história da sua palavra, vemos que Deus formou um povo, formou uma nação a partir de duas mulheres que eram estéreis, Sara e depois Rebeca. Deus, meus irmãos, Ele usou toda a descendência, oriunda principalmente de Rebeca, para ser o seu povo, para ser a sua nação, ou seja, um povo que foi ali formado, forjado, a partir do nascimento de um homem chamado Jacó, filho de uma mulher que era estéril, como Sara também era. Mas Deus, meus irmãos, Ele nunca, jamais se desviou dos seus propósitos, Ele sempre desconsidera a lógica humana. Deus sempre deixa de lado a razão, embora a sua palavra seja uma palavra que expressa a razão, racionalidade, expressa a lógica. Mas Deus, via de regra, trabalha, meus irmãos, com aquilo que o homem não pode trabalhar. Deus, Ele coloca as suas mãos, coloca os seus dedinhos, coloca a sua destra de poder, onde o homem não pode fazer absolutamente nada. A sua fidelidade, o seu amor, a sua graça nos mostra de forma ilógica que ela supera a desgraça humana. Ele jamais, meus irmãos, se desviará da sua vontade, jamais deixará de cumprir os seus propósitos, jamais deixará de realizar a sua vontade por causa da infidelidade do homem, por causa dos pecados do homem. É assim desde o início e será assim até o fim, até o cumprimento de todas as coisas, até o fechamento do livro terreno, até o fechamento das nossas histórias. Deus sempre colocará em primeiro lugar os seus propósitos. E o livro de Juízes, meus irmãos, é mais um livro em que mostra para nós o quanto Deus é fiel e, apesar dos pecados do homem, Ele não foge dos propósitos que Ele tem para o seu povo. Antecipadamente, Deus já não sabia quem seria Sansão? Sabia. Antecipadamente, Deus já não sabia que Sansão seria um homem iníquo? Seria um pecador? Seria um desobediente?
mas ainda assim, por causa dos seus propósitos eternos, por causa da sua graça, por causa da sua fidelidade ao seu povo, Deus levantou Sansão para que ele fosse o libertador daquele povo que já estava sofrendo há 40 anos nas mãos dos filisteus. Encontramos, meus irmãos, no cenário de Juízes, encontramos na história de Juízes, desde o capítulo 1, que nos fala mais abertamente desse povo e de como andava esse povo, encontramos um povo perdido, desobediente, maldizente, corrupto, idólatra, infiel, impiedoso. Os capítulos 1 e 2 de Juízes já nos apresentam um cenário de desgraça total em Israel. Já nos apresentam um cenário onde o povo não conhecia Deus, onde o povo não conhecia a história de libertação do Egito, onde o povo não conhecia o Pentateuco, não conhecia as leis mosaicas, onde o povo não conhecia nem mesmo aquilo que acabara de ser contado como história, que era a história de Josué, alguns anos atrás. Na conquista da terra prometida, na divisão das terras para as tribos, nem mesmo isso, essa nova geração que foi levantada no período de Juízes, conhecia. Eles não sabiam de absolutamente nada. Juízes, meus irmãos, é um quadro fiel de um povo perdido, que viviam ciclos espirituais com altos e baixos. Juízes vai nos contar que o povo fazia o que era mal ao Senhor, depois eram atormentados por inimigos, arrependiam-se do mal que faziam a Deus, voltavam-se para Deus, Deus levantava um juiz, esse juiz então derrotava os seus inimigos, os seus adversários, e o povo voltava a viver um tempo de paz, sob a direção, sob o controle, sob o governo, porque era um tempo que não existia reis ainda, então sob o governo e a direção daquele juiz que Deus levantara para tirar o povo do domínio dos seus inimigos. Esse, meus irmãos, era o ciclo do livro de Juízes, um período histórico marcado por pecados, arrependimento, perdão e paz. E mais uma vez, quando nós nos deparamos com o capítulo 13, vemos aqui que o escritor de Juízes diz, ele se utiliza da expressão que ele vai se utilizar todas as vezes que o povo estava pecando contra o Senhor. Que ele diz: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos. Todo o período e novo ciclo de pecados de Israel, o autor de Juízes, ele escreve desta forma: e voltou Israel a fazer o que era mal diante do Senhor. E o Senhor os entregou aos... E aí recomeça toda uma história, para que a gente vá então acompanhar um novo ciclo de arrependimento, perdão, e um novo juiz sendo levantado para a nação, para libertar a nação do atormento ou do tormento dos seus inimigos. Repetindo, meus irmãos, Deus coloca em primeiro lugar o seu propósito. E qual era o propósito maior de Deus aqui? Era preservar o seu povo. Mas, pastor, era um povo que não merecia ser preservado. Mas nem nós merecemos também, meus irmãos, o Senhor Jesus. Mas ainda assim Ele veio e nos salvou. Deus então enviava um Salvador, enviava um juiz que viesse então a libertar, a abençoar aquele povo. E como Ele faz isso? Como Deus preserva o seu povo, meus irmãos? Só através dos juízes que Ele enviava? Só através de homens que Ele levantava para serem ali homens que detinham o poder do Espírito Santo e através do Espírito Santo operavam maravilhas, realizavam milagres e eram homens de guerra, homens que libertavam o povo das mãos dos seus adversários? Não, meus irmãos. Deus sempre preservou o seu povo através de famílias. E é por isso que o diabo quer todos os dias destruir
famílias. É por isso que ele luta todos os dias para destruir famílias. O que Deus vai fazer agora, meus irmãos, ele vai mais uma vez trabalhar com famílias. E ele vai se atentar para a família desse homem chamado Manoá, de uma pequena tribo, tribo de Dan, uma tribo irrelevante praticamente em Israel, de uma cidade chamada Zorá. Nem sei onde é que ficava isso. Mas Deus vai trabalhar com uma família, para daquela família suscitar um que viria então a abençoar, em alguns momentos, em que ele então, com a sua força, do voto de Nazireu, libertava então o povo dos seus adversários. E quando olhamos para essa história, meus irmãos, a história dessa família, a história desta mulher que não sabemos o nome, e a história de Manoá, seu marido, vemos aqui o quanto Deus trabalhou nesta família, e nós podemos olhar para esta família como fonte de inspiração para as nossas famílias. Porque verdadeiramente esta família é uma fonte de inspiração para todos nós. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós olhamos para esta família, nós temos a certeza absoluta que Deus, meus irmãos, é Senhor, que abençoa as famílias. Imagine quantos e quantos anos que Manoá e sua esposa estavam já tentando ter um filho e não conseguiam. Imagina como esta mulher era discriminada pela sociedade daquele tempo, porque uma mulher estéril, ela era uma mulher amaldiçoada. Imagine, meus irmãos, o sofrimento tanto de Manoá quanto da sua esposa, e não é à toa que quando o anjo do Senhor vem e anuncia o nascimento de um filho, eles ficam como ansiosos, eufóricos. Aí você viu o anjo, mas eu quero ver também, eu vou orar aqui para Deus mandar ele de novo. E assim fez Manoá. Deus, meus irmãos, Ele não só trabalha com famílias, mas Deus, Ele abençoa famílias. Eu vou dizer uma coisa para você. Não importa quantas anda a sua família é abençoada pelo Senhor. Não importa. Não importa se ainda você tem parentes que não são do Senhor Jesus. Não importa se na sua casa nesse momento estão havendo conflitos, divisões, problemas, que estão dificultando o seu relacionamento com a sua casa. Isso não importa, meus irmãos. O que importa é que Deus abençoa famílias. E vou te fazer uma pergunta. Olhando para as nossas famílias, meus irmãos, não poderia estar bem pior? O cenário poderia ser bem pior. Digo isso porque nós, meus irmãos, muitas vezes não consideramos o que Deus já tem feito em nossas casas. Esquecemos das dádivas de Deus. Meus irmãos, é tão fácil esquecer das bênçãos do Senhor. É tão fácil. Basta surgir um novo problema e nos esquecemos do que Deus já tinha feito, já havia feito até aquele momento do surgimento do problema. A nossa situação familiar, meus irmãos, poderia ser muito pior, e não é porque Deus nos abençoa, e não é porque Deus cuida, e não é porque Deus trata, e não é porque Deus de fato é a nossa rocha, o nosso refúgio. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, preferimos reclamar, achamos que tudo está ruim, quando na verdade poderia ser muito pior se não fosse Deus. Quantas vezes uma mulher reclama do seu marido, um pai reclama do seu filho, um irmão reclama de uma irmã, mas se você observar todo o contexto, se você não olhar só para aquela circunstância momentânea, mas se você olhar para trás e ver tudo que Deus já tem feito, todas as obras que o Senhor já tem realizado, você chegará à conclusão de que não há do que reclamar. Porque, repito, poderia ser muito pior. E só não é porque Deus abençoa as famílias.
Porque Deus cuida de nós. Estou dizendo isso por quê, meus irmãos? Porque o texto que nós lemos em nenhum momento nos apresenta a esposa de Manoá dizendo para esse anjo: como é que é? Eu vou ter um filho, mas eu sou estéril. Já fiz todos os exames possíveis e imagináveis para saber se o meu ventre era um ventre frutífero, e eu descobri que não é. Então eu e meu marido já reconhecemos essa fragilidade, já reconhecemos que não poderemos mais ter filhos, e agora vem o Senhor e diz para mim que eu terei um filho. O que Sara fez quando o anjo anunciou a ela que daqui a um ano você dará à luz? Ela riu. Mas a esposa de Manoá, o que fez? Ela não riu. Ela, confiante, alegremente, ela correu até o seu marido para lhe dar as boas novas. Meus irmãos, Deus continua e vai continuar até o fim, usando famílias para cumprir os seus propósitos. E Ele não vai deixar de lado a sua forma de atuar por causa da lógica e da razão humana. Muito pelo contrário, Deus passará por cima de qualquer limitação nossa, seja física ou espiritual. Ele vai fazer a obra dele, nós querendo ou não. Você querendo ou não, Deus vai fazer a obra dele na tua casa. Meus irmãos, não sou eu que estou falando isso. As Escrituras nos apresentam vários e vários quadros que nos mostram que Deus em nenhum momento retém a sua destra, retém a sua mão, dá um passo atrás dos seus propósitos por causa de nós. Em nenhum momento. Ele não vai fazer isso. Não é à toa, repito, não é à toa que desde o princípio o diabo atacou as famílias. Qual foi a primeira família que o diabo atacou? A família do Éden. E ali, só naquele primeiro ataque, ele já trouxe uma desgraça para toda a humanidade. Terrível. Qual é a causa, meus irmãos, das brigas familiares? Qual é a causa principal, meus irmãos, das desavenças, das preocupações exageradas? É o pecado que habita em nosso coração. Fruto do pecado original, fruto de um ataque de Satanás a Eva e a Adão, que resultou no pecado para sempre em nossas vidas. Mas, meus irmãos, da mesma forma que a primeira família constituída na humanidade foi atacada, e ali naquele momento ela sucumbiu àquele ataque, Deus, por outro lado, quando levanta Abraão, ele faz uma promessa lá em Gênesis 12: eu abençoarei através de ti todas as famílias da terra. Da mesma forma que o diabo conduziu toda a humanidade ao pecado, Deus vai conduzir através do novo Adão um povo à santidade. E não é trabalhando só em individualidades, mas é trabalhando em famílias. É trabalhando através de famílias. E essa família, meus irmãos, ela é para nós um exemplo. Eles são, Manoá e sua esposa, são para nós um exemplo de família. Quando eu reli algumas vezes esse texto, meus irmãos, eu fiquei fascinado, mesmo as Escrituras não contando mais a respeito deles, mas o pouco que nos foi contado já causa no nosso coração uma fascinação tal que a gente olha para Manoá e sua esposa e diz assim: que homem e que mulher de Deus. Olha, Sansão não tinha motivo nenhum para ser quem foi. Nenhum. Porque o pai e a mãe dele eram um homem e uma mulher de Deus. Essa mulher, meus irmãos, era uma mulher antes estéril.
e que agora foi colocada sobre os seus ombros uma função específica, perigosa e muito difícil. Ela deveria dar início ao voto de Nazireu do seu próprio filho. Essa mulher ela não poderia mais tomar vinho ou bebida forte, não poderia mais tocar em mortos, não poderia mais comer coisas imundas e não poderia cortar o cabelo, não poderia mexer no seu cabelo. O anjo traz a essa mulher, meus irmãos, traz a ela uma função específica. Ela deveria ser para o seu futuro filho exemplo, ela deveria dar início a esse processo de separação e santidade do filho que estaria no seu ventre. Ou seja, desde o ventre, essa mulher deveria cuidar espiritualmente do seu filho. Isso fala alguma coisa? Essa família é para nós um exemplo, meus irmãos, porque através da vida desta mulher, Sansão já nasceria cheio do Espírito Santo. Através da vida santa desta mulher, através do abster-se de várias coisas que essa mulher deveria se abster no momento, no processo de crescimento de Sansão no seu ventre, Sansão foi um homem que já recebeu de sua mãe as bênçãos, já recebeu da sua genitora o Espírito Santo de Deus. Essa mulher, meus irmãos, ela passaria por um sacrifício pessoal para que seu filho fosse aquele que Deus havia determinado. Ela, meus irmãos, seria doadora não só do ventre, mas ela seria também, meus irmãos, doadora de todos os seus desejos, para que as promessas de Deus fossem cumpridas sobre a vida de Sansão. Se ela tivesse o desejo de tomar um cálicezinho de vinho, ela não poderia. Se ela quisesse ali, junto com o seu marido, tomar uma bebida, ela não poderia. Se ela estivesse passando por alguma campina e visse um animal morto pelo caminho, ela não poderia tocar naquele animal. Ela não poderia nem mesmo mexer nas mechas dos seus cabelos. Porque ela estava se auto-sacrificando para que seu filho fosse um homem de Deus. Ela estava colocando, empenhando toda a sua vida para que Sansão fosse um homem de Deus. E Manoá o que fez? A esposa dele tinha o seu sacrifício a ser dado ao Senhor. Ela tinha a sua função a ser cumprida diante do Deus de Deus segundo a ordem do anjo. Mas e Manoá? O que Manoá viria a fazer? Quando olhamos para Manoá, meus irmãos, o pai, parece nome de mulher, né? Mas era homem. Quando olhamos para Manoá, o pai, o homem, o pai, futuro pai de Sansão, vemos o que em Manoá, meus irmãos, um homem completamente temente a Deus, que ao receber a notícia de que seria pai daqui a algum tempo, o que ele faz? Ele faz um banquete, ele faz uma festa, ele reúne toda a família e diz: aí, olha, não é mais estéril, vou ter um filho, né? Bem feito para vocês que ficaram me maldizendo, falando, né, como Davi traz no Salmo, né? Bem feito, né? Como diz os que me maldizem. Ele poderia ter feito várias coisas, mas o que ele fez? Pegou na mão da sua esposa e falou assim: vamos orar. Mas ele vai orar pelo quê? Ele vai orar por duas coisas. Ele vai orar: Senhor, envia a tua presença através do anjo de novo, porque ela viu, mas eu quero ver também. Eu quero estar diante do anjo também. Eu quero ouvir essa notícia também. Mas não só isso, envia o teu anjo para que ele me diga como eu devo educar esse filho. Meu Deus, que maravilha, meus irmãos. Um pai que certamente se alegrou com a notícia, mas um pai que naquele mesmo momento, ele identificou o quê? Uma responsabilidade que estava sendo entregue em suas mãos, porque quando a sua esposa lhe contou o que ela não poderia mais fazer por causa daquela criança, ele pensou: opa, quem é esse que está no ventre dela?
Deus está me dando uma responsabilidade muito grande. Porque ela que está carregando ele no ventre não pode fazer absolutamente nada. Eu estou livre para fazer o que eu quiser, porque afinal de contas é ela que está dando início ao voto de Nazireu de Sansão, não sou eu. Mas eu tenho uma responsabilidade. E a minha responsabilidade como pai será educar esse filho na presença de Deus. E ele pergunta: Senhor, versículo 8, o homem que o Senhor enviou venha de novo, venha outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O que eu faço com essa criança? Qual tipo de educação eu vou dar a essa criança? Manoá tinha uma preocupação espiritual com a sua família, meus irmãos, mas ele não orou pelo seu filho só essa vez no versículo 8, ele vai repetir, mas de uma forma diferente agora no versículo 12, quando ele já está na presença do anjo. Olha, eu roguei a Deus que te enviasse novamente para você me explicar o que eu tenho que fazer com esse menino, mas agora que você está na minha presença, ele diz para o anjo: quando se cumprirem as tuas palavras, ou seja, quando o menino nascer, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O que Deus quer que meu filho seja? Você é mãe e pai, já perguntou alguma vez a Deus: o que o Senhor quer que o meu filho seja? Quem ainda não passou por esse processo do engravidar, do nascer, do cuidar, já oram perguntando a Deus: o que o Senhor vai querer do meu futuro filho, da minha futura filha? Quem será ele ou ela? O que eu tenho que fazer? Preocupações que Manoá teve naquele exato momento, meus irmãos. Temos então aqui um cenário propício ao nascimento daquela criança, porque tanto a esposa quanto o marido, Manoá, viriam a fazer a obra que Deus havia designado para eles: cuidar daquela criança, não só dando alimento, pagando contas, né? Mas principalmente cuidando do coração daquela criança, cuidando da vida espiritual daquela criança. E é por isso, meus irmãos, que nós temos aqui um exemplo de uma família temente a Deus, e que eles não mediram esforços para que o Senhor viesse a cumprir os seus propósitos sobre a casa deles com o filho, mas sobre também a nação, com o levantar de um novo juiz. Mas agora vem a parte ruim, meus irmãos. Parte ruim. Porque a vida de Sansão, todos aqui conhecem a vida de Sansão, né? Não tem como não conhecer a vida de Sansão, ou seja, através das escrituras, ou seja, em vários e vários filmes que já passaram por aí. A história dele com Dalila, então, é a mais conhecida de todos, né? E talvez seja a única que a grande maioria da igreja conheça. É a história dele com Dalila. Mas antes de Dalila, ele ainda fez muitas outras bobagens. Mas a vida de Sansão, e aí vem o lado ruim da história, a vida de Sansão, meus irmãos, nos prova que nós não temos o controle de absolutamente nada. Pais, nós não temos o controle de absolutamente nada. A mulher de Manoá cumpriu o seu voto com Deus. Manoá orou ao Senhor e perguntou que tipo de educação, qual o serviço, o que este garoto vai ser para Israel, o que nós temos que fazer para educá-lo. Ele nasceu. Sua mãe, o texto vai nos apresentar, sua mãe por algumas vezes lhe chamou a atenção, porque ele estava se desviando da palavra do Senhor. Ou seja, esta família continua a ser uma família exemplar. O pai e a mãe, eles continuam a reverberar o temor do Senhor. E na educação de Sansão, eles chamam a atenção algumas vezes de Sansão para o que ele estava fazendo de mal. Mas ainda assim, eles não tiveram controle sobre a vida de Sansão. Porque, meus irmãos,
Porque Sansão foi um homem que pecou e muito contra o Senhor. O fato desta família ser uma família claramente temente a Deus, ser uma família que obedeceu ao Senhor e aos seus propósitos, não iria significar, meus irmãos, que todas as coisas sairiam conforme eles queriam, ou pensavam, ou tentaram fazer. Não. Não foi assim que funcionou. Sansão, mais do que qualquer outro juiz na história de Israel, experimentou a presença do Espírito Santo. Olha que coisa. Sansão, mais do que qualquer outro juiz, experimentou a presença do Espírito Santo. Mas de todos os juízes, Sansão foi o menos disciplinado. Foi o que mais recebeu de Deus poder e foi o menos disciplinado em toda a história dos juízes. Foi consagrado ao nazireado desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento ele aprendeu que não deveria cortar o seu cabelo, que não deveria tomar vinho ou bebida forte, que não deveria tocar em qualquer coisa morta. E o que Sansão faz, meus irmãos? Ele viola a aliança repetidamente. Ele repudiou o seu voto de nazireu a Deus várias vezes, inclusive quando buscou esposas estrangeiras, dormiu com prostitutas, tocou em cadáveres e se embebedou com vinho. A nível espiritual, foi o melhor dos juízes, porque, repito, ninguém recebeu o Espírito Santo como Sansão recebeu. Mas a nível de governo, a nível de autoridade terrena, foi o pior dos juízes. Pois foi o juiz que Deus levantou com um voto. O voto do nazireu, eu não expliquei, né? Para quem não sabe, o voto do nazireu era um voto que era feito por um homem para se consagrar totalmente a Deus. E nessa consagração total a Deus, ele não poderia tocar em cadáveres, ele não poderia beber vinho, não poderia beber bebida forte, não poderia, evidentemente, se prostituir e não poderia cortar o seu cabelo. Por isso que a força de Sansão não estava no seu cabelo, estava no poder do Espírito, mas o cabelo era o símbolo daquele poder, porque era o símbolo do seu voto de santidade com Deus. E quando Dalila descobre que cortando o cabelo dele, ela levaria ele a uma desobediência, e ele conta para ela qual era o segredo, ali então foi a pá de cal na vida de Sansão. Mas depois Deus deu a ele de novo do Espírito, ele derrubou as colunas do templo e matou os filisteus. Mas, meus irmãos, não podemos desconsiderar toda a trajetória e vida de Sansão. Porque Deus, lembra do início? Deus age de forma ilógica. E Deus, apesar de nós, Ele vai cumprir os seus propósitos. E qual o propósito que Deus cumpriu? Quando levantou Sansão, era destruir os filisteus. E naquele momento, dentro do templo, todos eles estavam ali. E Deus, então, diante do arrependimento de Sansão, Deus cumpriu o seu propósito e destruiu, no primeiro momento, os filisteus. Depois vamos vê-los sendo destruídos por completo em Davi, lá na frente. Vemos, meus irmãos, muitas famílias tementes ao Senhor, cujos filhos não são. Vemos muitas famílias, inclusive, que não temem ao Senhor, mas os filhos são cristãos. Explica essa lógica soberana. Meus irmãos, só tem uma explicação. E eu só tenho uma explicação a dar. A soberania de Deus. Nós dependemos da graça de Deus em todos os momentos. Porque não somos nós que salvamos. Porque se assim fosse, certamente Sansão
Eu não estou dizendo que Sansão está no inferno. Nem sei quem está lá e quem não está. Ok? Não estou tratando da salvação de Sansão, estou tratando da vida com Deus de Sansão. E em sua vida, apesar do Espírito Santo, ele não andou com Deus. Apesar dos seus pais andarem com Deus, ele não andou com Deus. E quantas são as famílias, meus irmãos, que nós vemos isso acontecer? Quantas pessoas cristãs que se relacionam, aqui como exemplo, se relacionam com pessoas não cristãs e convencidas de que podem convertê-las ao Evangelho e se casam com elas. Porque Paulo disse que se eu for um bom testemunho, eu posso ganhar o meu marido, ganhar a minha esposa. Meus irmãos, nós não ganhamos ninguém, porque nós fomos conquistados. Quem é conquistado não ganha ninguém, não conquista ninguém. Mas não, é a pessoa da minha vida. Eu vou casar com ele, eu vou casar com ela porque eu amo, porque não dá, porque eu não vou viver sem. Não, depois que a gente casar, eu converto ele, eu converto ela. Como, meus irmãos, se salvação dependesse de nós. Não depende de nós. As Escrituras nos provam isso a todo o momento, que não depende de nós, é única e exclusivamente vinda da parte de Deus. A salvação não é horizontal, ela é vertical, ela desce, ela não sobe, ela desce. Ele desceu para salvar o seu povo dos seus pecados. O que nós podemos fazer é apenas confiar, meus irmãos, que Deus vai salvar. É orar, é fazer o que Manoá e sua esposa fizeram. Oraram por sua família, oraram por sua casa, rogaram pela presença de Deus novamente ali naquele lugar, e Deus enviou novamente o seu anjo. O seu anjo, Deus desceu mesmo falando com eles, né? Mas qual foi o resultado? Nós acharíamos que o resultado seria o melhor possível. Sansão seria um homem que andaria com Deus, obedeceria ao Senhor e livraria Israel dos filisteus. Foi assim? Não foi. Ou seja, meus irmãos, não há regras para a salvação. O que há é uma completa e total dependência de Deus em suas escolhas. Quem vai estudar as epístolas de Paulo, nós veremos daqui a algumas semanas, quando chegarmos em Romanos capítulo 9, que Paulo, então, usado pelo Espírito Santo, vai dizer: quem és tu, ó homem, que podes em algum momento dizer a mim quem eu escolho e quem eu não escolho. Eu levanto vasos para a honra e levanto vasos para a desonra. Como vamos entender isso? Soberania de Deus, meus irmãos. Querem outros exemplos de como não há uma regra? Nós devemos apenas confiar, devemos orar, devemos obedecer, devemos interceder e confiar que é Deus que salva. Meus irmãos, temos vários outros exemplos. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eli não era um homem de Deus? Eli era um homem de Deus. Os filhos de Samuel. Samuel não era um homem de Deus? Mas os filhos de Samuel eram o quê? Juízes corruptos, prostitutos em Israel. Tanto eram que os anciãos chamam e Samuel e dizem: olha, daqui a pouco tu vai morrer e, cara, esses dois garotos vão assumir o governo de Israel. Não pode não, eles são terríveis. Eles se relacionam sexualmente com mulheres, com prostitutas na porta do templo. Roubam as ofertas que são alçadas no templo. Como eles vão governar diante de nós? Então precisamos de um rei. Não só isso. Os reis também. Tivemos reis, bons pais, que tiveram filhos terríveis, meus irmãos. Por exemplo, Josias. Josias foi um rei que restabeleceu a leitura das Escrituras no reino.
reuniu todo o povo na praça e leu as escrituras para o povo, derrubou os altares de Baal, derrubou os postes ídolos, acabou com a idolatria em Israel. Mas Jeoacás, o seu filho, voltou com toda a idolatria. Que terrível! Querem mais, meus irmãos? Mais um rei, Ezequias. Todos nós conhecemos a belíssima história do rei Ezequias, que foi confrontado por Senaqueribe, que buscou no profeta Isaías uma resposta de Deus. Deus respondeu, abençoou, matou os 180.000 soldados de Senaqueribe lá no arraial, sem levantar uma só espada. No momento em que ele adoeceu, ele voltou-se na sua cama, no seu leito, para a parede, orou ao Senhor e pediu: Senhor, me dá mais um tempinho. E Deus ouviu o seu clamor e deu a ele, se eu não me engano, mais 15 anos de vida. Um homem temente a Deus, um rei temente ao Senhor, um bom rei, apesar de vez em quando escorregar um pouquinho, né? Mas um bom rei para Israel. E aí quem nasce de Ezequias? Nasce Manassés. Manassés entregou seu próprio filho a Moloque, sacrificou seu próprio filho na fogueira, colocou de volta os altares e os postes ídolos de Baal, restabeleceu o culto a Moloque, onde as pessoas entregavam seus recém-nascidos, eram colocados dentro de um forno, que era ali a imagem de Moloque. Mataram seus filhos ainda com vida dentro daqueles fornos. E logo depois de Manassés, o que Deus faz? Acabou. Nem Judá me serve direito. Então ele envia a Babilônia e os babilônios conquistam o reino do sul. Não há, portanto, meus irmãos, uma regra. O que nós podemos fazer? Confiar. 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 Por isso, meu irmão e minha irmã, não se culpe por conta da vida de um filho, de uma filha que não está de acordo com aquilo que você desejava dentro da palavra de Deus. Não se culpe por isso, porque não é você que escolhe, é o Senhor. É o Senhor. Nós fazemos o que podemos fazer. Oramos, ensinamos as Escrituras, sentamos juntos nos momentos de tribulação, oramos juntos. Nós fazemos isso. Essa é a nossa função. Foi o que Manoá e sua esposa fizeram. Oraram, obedeceram a voz do anjo. Eles fizeram isso. Mas Sansão, por outro lado, meus irmãos, Deus quer abençoar famílias. Deus quer abençoar famílias. E a prova como Ele quer abençoar famílias, para concluir, é que o próprio Senhor desceu para abençoar aquela família. Temos 2 versículos que nos deixam claramente aqui que quem estava ali diante de Manoá e sua esposa era o próprio Senhor Jesus. O primeiro versículo é o 11. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu: Eu sou. Aonde Deus se apresenta como eu sou nas Escrituras? Quando Moisés pergunta: tá bom, eu vou ao povo falar em teu nome, mas qual o nome que eu digo que és o teu ao povo? E Deus responde: eu sou. Diga que eu sou. Mas não só isso. Manoá se interessa em saber qual é o nome do anjo. Qual é o teu nome, anjo? Quem é você? E no versículo 18, com letras garrafais, o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Quem é o maravilhoso? Meus irmãos, Jesus quer abençoar as nossas casas. Ele quer abençoar as nossas famílias.
E se for preciso, ele até desce. Mas ele já desceu. Ele já desceu. E na sua obra de vida, morte e ressurreição, ele já nos abençoou. Ele já nos conquistou. Ele já nos escolheu. E pela fé e pelas promessas das Escrituras, nós cremos que Ele também escolherá a nossa casa. Nós cremos que Ele escolherá os nossos filhos, escolherá maridos, escolherá esposas. Haverá um grande derramamento do Espírito Santo. Aqueles que hoje aos nossos olhos parecem inertes, parecem com seus corações endurecidos, Ele há de trazer constrição a esses corações. Ele há de trazer arrependimento a essas vidas. Ele há de trazer através da sua palavra salvação para aquele que se encontra perdido. Meus irmãos, Jesus desceu e abençoou Manoá e sua esposa. Jesus desceu e na cruz e em sua ressurreição Ele nos abençoou. E Ele há de abençoar toda a nossa casa. Ele há de abençoar toda a nossa família. Porque afinal de contas Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele veio para salvar o seu povo das suas iniquidades. Ele veio para resgatar famílias. Ele veio para realiançar famílias. Ele veio para a tua casa. Ele veio para a minha casa. Ele veio nos salvar. Ah, Senhor, bendito e santo é o teu nome. Que obra que o Senhor realizaste na vida de Manoá e sua esposa. Que obra o Senhor realizou nessa casa, nessa família. Bom, Senhor, é a tua presença em nossa casa. E sabemos, Senhor, que quando invocamos o teu nome, como Manoá que invocou, orando, pedindo que o anjo voltasse, quando nós invocamos o teu nome, nós temos a certeza de que o Senhor vem. Que o Senhor vem e ouve o nosso clamor, e ouve a nossa oração, e ouve a nossa intercessão. Portanto, ó Deus, salva a nossa casa, salva a nossa família. Sabemos que depende só do Senhor. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Portanto, Senhor, receba o nosso clamor nesta manhã. Receba a nossa oração nesta manhã. Abre ventres em nosso meio, Senhor. Faz milagres, ó Deus. Renova a confiança. Renova a esperança. Senhor, de que a tua salvação há de chegar em toda a nossa parentela. Nós te pedimos, Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo com amor e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.